Boa tarde a todos. Nesta aula, vamos estudar cinética química. Então, toda reação química é formada pelos reagentes e pelos produtos. No entanto, até esse momento, nós não demos importância para o tempo que essas reações levam para acontecer. Normalmente, a gente escreve as reações químicas, tem os reagentes, colocamos uma seta, produtos. Pode ser que nós tenhamos a ideia de que a reação aconteça de forma espontânea. Então, nós não temos noção do tempo, de quanto tempo uma reação leva para acontecer. Então, a cinética química, ela estuda justamente esse fato da velocidade com que as reações químicas acontecem. Então, entre os reagentes e a formação dos produtos, existe um espaço de tempo que nós chamamos de ΔT. Então, os produtos eles não são formados instantaneamente. Algumas reações acontecem, sim, de forma muito rápida, mas nem todas. O aumento da concentração dos produtos se dá à medida que a concentração dos reagentes vai diminuindo. Então, existe, ao longo do tempo, uma variação na quantidade inicial e na quantidade final dos reagentes e dos produtos. Então, é isso que a cinética química estuda. Quanto tempo leva para uma reação química acontecer? Então, vamos pegar um exemplo de uma reação onde eu tenho o reagente A reagindo com o reagente B, formando o produto C. Então, inicialmente, nós colocamos 10 mols de A para reagir com 20 mols de B. Como a reação ainda não começou, nós estamos no tempo zero, a quantidade de produto C é zero também. Após um determinado tempo, que vamos chamar de T1, desaparecem 2 mols de A e, por causa da estequiometria da reação, desaparecem 4 mols de B. Pelo mesmo motivo, quando desaparece 1 mol de A, aparece 1 mol de C. Então, em tempo 1, nós vamos verificar a presença de 2 mols de C. Após mais um determinado tempo, desaparecem novamente 2 mols de A, 4 mols de B e aparecem 2 mols de C. O mesmo acontece no tempo 3, no tempo 4 e no tempo igual a 5. Até que todo o reagente acabou. E eu tenho a quantidade máxima do meu produto formado. Então, no final, nós não temos mais os reagentes e temos apenas os produtos, porque os reagentes se transformaram completamente em produto. Nós temos então a variação do tempo. A cada intervalo de tempo que se passou, foram desaparecendo uma quantidade de A e de B e foi aparecendo uma quantidade de C. Então nós temos essa variação do tempo, conforme foi variando também a quantidade de matéria dos reagentes e dos produtos. Desta forma, a gente pode calcular qual é a velocidade com que os reagentes A e B se transformam em C. Isso é feito através do cálculo da variação do tempo, da variação da quantidade de reagente ou de produto numa variação do tempo. Nós chamamos isso de velocidade média da reação. Então, a velocidade média de uma reação ou de algum componente de uma reação é dado pela variação desse componente, pela concentração final menos a concentração inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. A concentração ela é dada em mols por litro. O tempo normalmente é dado em segundos ou minutos. Então a velocidade média vai ser sempre mol por litros por minuto, mol por litros por segundo. Pode ser também apenas quantidade de massa, então pode ser gramas por minuto, gramas por segundo. Então, se nós pegarmos esse intervalo representado no gráfico, nós temos que a quantidade de A
no fim é 8 mols e no início são 10 mols. Então a gente faz 8 menos 10. E o tempo final foi de 2 minutos, o tempo inicial foi de 0 minutos. Então 2 menos 0. 8 menos 10 dá menos 2, dividido por 2 dá menos 1. Esse sinal negativo significa que esse componente A está sendo consumido. Então, quando a velocidade média der um valor negativo, significa que aquele reagente está sendo consumido. Então, a inclinação da curva vai ser negativa, decrescente. Observe o gráfico que foi montado junto com os valores obtidos experimentalmente. O mesmo pode ser feito com o componente B. Então, o componente B, nós tínhamos 16 mols no final, 20 mols no início, então 16 menos 20 dá menos 4. No tempo de 2 minutos final, 0 inicial, então menos 4 dividido por 2, menos 2 mol por minuto. Observe que comparado ao valor obtido para o reagente A, nós encontramos que o consumo de B é 2 vezes o consumo de A. Isso está refletido na estequiometria da reação, porque para cada 1 mol de A que desaparece, desaparecem 2 mols de B. Logo, nós devemos imaginar que a velocidade de C é exatamente a velocidade de desaparecimento do A, só que com sinal positivo, uma vez que ele vai ser produto. Então, para C, nós temos a quantidade final de C, que é 2 mols, a quantidade inicial, que é 0 mols, o tempo final é 2 minutos, o tempo inicial é 0, então 2 dividido por 2 dá 1, positivo. Então, numericamente, a velocidade de formação de C é igual à velocidade de consumo de A, só que com sinal oposto, porque A está sendo consumido, C está sendo formado. Então, dessa forma, aqui nós temos a representação da velocidade dos 3 componentes, A, B e C. Nós estamos indicando aqui apenas o módulo dessas velocidades. Então, perceba que a velocidade de A e C são iguais, uma vez que estequiometricamente eles são equivalentes, e a velocidade de consumo de B é 2 vezes a velocidade de A e de C, uma vez que na estequiometria da reação o seu coeficiente é 2. Porém, para eu determinar a velocidade média da reação, não apenas de consumo de A, de B ou formação de C, como nós podemos proceder? Basta escolher qualquer um dessas velocidades e dividir pelo coeficiente estequiométrico na equação. Então, a velocidade média da reação vai ser a velocidade de A dividido por 1, uma vez que seu coeficiente estequiométrico é 1, ou a velocidade de B dividido por 2, porque seu coeficiente estequiométrico é 2, ou a velocidade de C dividido por 1, porque o coeficiente estequiométrico de C vale 1. Então, a velocidade da reação ela pode ser encontrada dividindo-se a velocidade de qualquer componente da reação pelo seu coeficiente estequiométrico. Independente do componente que você escolher, a velocidade média tem que ter o mesmo valor. No gráfico anterior, representamos retas, mas essas curvas, esses gráficos, elas podem ser curvas também, além de retas. Nesse caso, quando a gente compara 2 pontos da curva, aonde a inclinação é maior, significa que a reação ocorre mais rapidamente comparado àquela onde a inclinação da curva é menor. Então, se nós imaginarmos aqui um triângulo, o ângulo alfa dessa curva é maior que o ângulo beta desta segunda reta. Então, a velocidade da reação é mais rápida neste ponto
do que neste ponto. O mesmo vale para os reagentes. Quanto mais inclinado for a curva em um determinado ponto, mais rápido será a reação. Então vamos fazer esse exercício para praticarmos. O exercício lhe fala o seguinte: a combustão do metano pode ser representada por... Então nós temos aqui a reação de combustão do metano. Então, 1 mol de metano reage com 2 mols de oxigênio, produzindo 1 mol de gás carbônico e 2 mols de água. Considere que após 20 minutos de reação, foram produzidos 36 mols de CO2. Dessa maneira, determine: letra A velocidade de consumo do metano expressa em mols consumidos de metano por minuto. Vamos lá. Nós sabemos que foram produzidos 36 mols de CO2. O CO2 é esse componente. Observe que o coeficiente estequiométrico do CO2 é o mesmo do metano. Portanto, se nós determinarmos a velocidade de formação do gás carbônico, também encontraremos a velocidade de consumo do metano. Então, a velocidade de formação do gás carbônico fica 36 mols dividido por 20 minutos, uma vez que ele quer a velocidade por minuto. Então, se nós dividirmos 36 por 20, chegamos ao resultado de que a velocidade de formação do CO2 é 1,8 mols por minuto. Como estequiometricamente ele é equivalente ao metano, então a velocidade de consumo do metano é 1,8 mols por minuto também. A velocidade de consumo do metano é 1,8 e a velocidade de formação do CO2 é 1,8 mols por minuto. Na letra B, ele pergunta o seguinte: a velocidade de produção da água expressa em gramas por minuto. Nós podemos observar pela equação que a água ela tem o dobro do seu coeficiente estequiométrico com relação ao gás carbônico. Isso significa que são formados 2 vezes mais água do que gás carbônico por minuto. Então, a velocidade de formação da água é 2 vezes a velocidade de formação do gás carbônico. Ou seja, basta multiplicar 2 por 1,8, encontramos o valor de 3,6 mols por minuto. Mas ele não quer a resposta em mol, ele quer a resposta em gramas. Então vamos transformar mol em grama. Sabemos que 1 mol de água vale 18 gramas. Se nós tivermos 3,6 mols de água, x. Então multiplicamos 3,6 por 18 e a resposta final então são 64,8 gramas de água por minuto. Esta é a resposta para o item B. Nesse segundo exercício, ele fala o seguinte: observe o gráfico da concentração em mol por litro de uma reação irreversível em função do tempo, das substâncias X, Y e Z. Ele quer saber qual equação representa o que está sendo mostrado no gráfico. Bom, o nosso único reagente aqui é o item X. Então, o componente X ele é o nosso único reagente. Como nós sabemos disso? Porque Y e Z, inicialmente, tem seu valor igual a 0. Então, X é o nosso único reagente. Quanto de X nós temos inicialmente? 4. Então, temos 4X no início. Ao término da reação, o máximo produzido de Z é 2 e o máximo produzido de Y é 4. Se nós simplificarmos esses números, teremos 2x produzindo Z mais 2y. Portanto, a resposta do exercício é a letra D de dado.
E nesse terceiro exercício nós temos o seguinte: dada a reação X formando Y mais E, a variação na concentração de X em função do tempo é. Então ele mostra um gráfico, a variação da concentração de X em determinados valores de tempo, intervalos de tempo. Ele quer saber qual é a velocidade média da reação no intervalo de 2 a 5 minutos. Bom, 2 minutos são 120 segundos, 5 minutos são 300 segundos. Então nós vamos trabalhar nessa faixa de tempo. Esses são os valores que nós vamos escolher. Então, nesse intervalo de tempo, a quantidade final de X é 0,4. A quantidade inicial de X é 0,7. O tempo final é 5 minutos e o tempo inicial são 2 minutos. Fazendo-se a conta, nós temos 0,3 dividido por 3, resultado 0,1 mol por minuto. A resposta para esse exercício, então, é a letra B de bola. Agora vamos falar um pouco da teoria das colisões. A teoria das colisões é a teoria que explica como que as partículas que fazem parte de uma reação química interagem e quais são as condições necessárias para que uma reação química possa ocorrer ou não. Então, para que uma reação química ocorra, é necessário que os componentes, moléculas, átomos, se colidam de forma que as ligações químicas sejam quebradas e para que novas ligações sejam estabelecidas. No entanto, alguns aspectos desta colisão devem ser observados. Então, as colisões têm que ser favoráveis, ou seja, as moléculas têm que se colidirem em geometrias favoráveis, posições geométricas favoráveis. E a energia cinética dessa colisão tem que ser um valor mínimo. Se estiver abaixo desse valor mínimo, a reação química não vai ocorrer. Então vamos pegar este exemplo. Nós temos a substância A2 reagindo com B2, formando 2AB. Para que a substância AB seja formada, é necessário que a substância A2 reaja com B2. Desta forma, o componente A deverá encontrar o componente B. Verifique que nesta colisão, nesta posição em que elas estão se chocando, apenas este átomo de A e este átomo de B vão se encontrar. Este átomo de A não se encontrará com este átomo de B. Portanto, nós podemos dizer que essa colisão ela não é efetiva para a formação do produto AB. Desta forma, a reação não ocorre. Esta orientação é desfavorável. Agora vamos comparar esta orientação de colisão com uma orientação que seria favorável. Então, nesse segundo caso, nós temos a substância A indo ao encontro da substância B. Porém, os dois átomos AB se encontram, assim como esses outros dois átomos AB também se encontram. Então, nós podemos concluir que esta colisão ela é mais efetiva que a anterior para que a reação possa ocorrer. Então, a reação ocorre. A formação de AB, diferente da reação anterior. Este momento antes da formação dos produtos, nós chamamos de complexo ativado. Então, o complexo ativado é um estado intermediário que possui energia suficiente para formar os produtos. Então, esta colisão ela é favorável, a colisão é efetiva e a orientação é favorável.
Então, o complexo ativado, como falei, é um estado intermediário altamente energético e instável. Ele precede a formação dos produtos. A energia de ativação é a energia mínima necessária para formar o complexo ativado. Se essa energia não for atingida, então a reação química não ocorrerá, mesmo que a colisão seja efetiva. Então não basta que nós tenhamos uma orientação favorável. É necessário também que a energia de ativação seja suficiente para que o complexo ativado se forme. Graficamente, nós podemos representar esses estágios da reação como está mostrado na figura adiante. Então, nós temos o componente O3 reagindo com o componente NO. Essas duas moléculas vão se chocar. Uma vez que elas atingem a energia mínima necessária, ocorre a formação do complexo ativado e, na sequência, nós temos, então, a formação dos nossos produtos, que são o O2 e o NO2. Esta reação ela é classificada como sendo uma reação exotérmica, uma vez que o seu ΔH é negativo. A energia do complexo ativado ela é calculada da seguinte maneira. É a energia de ativação. A energia de ativação ela é calculada da seguinte forma. É a energia do complexo ativado, que é esse ponto mais alto no gráfico, menos a entalpia dos reagentes, que é o ponto da onde saem os reagentes. Então, esta diferença de energia entre o complexo ativado e os reagentes, nós chamamos de energia de ativação. Então, para reações que nós temos processos endotérmicos, a energia dos reagentes é menor que a energia dos produtos. Para reações exotérmicas, nós temos o contrário. A energia dos reagentes é maior que a dos produtos. Por que isso é importante citar? Porque as reações endotérmicas normalmente possuem maiores valores para energia de ativação, enquanto que as reações exotérmicas possuem valores menores. Desta forma, as reações exotérmicas elas ocorrem mais facilmente do que reações endotérmicas. Então, se nós olharmos uma reação da esquerda para a direita, se ela for exotérmica, ela ocorre mais facilmente do que se nós olharmos da direita para a esquerda, uma vez que os produtos têm menor energia que os reagentes. Se a reação for endotérmica, o caminho inverso ocorrerá de forma mais fácil do que o caminho direto. Então, as reações exotérmicas, elas tendem a acontecerem mais facilmente do que as reações endotérmicas, que necessitam de uma maior energia de ativação para que possa ocorrer. Então, vamos fazer esse exercício. Para que ocorra uma reação química, é necessário que os reagentes entrem em contato por meio de colisões, o que se chama teoria das colisões. Essa teoria baseia-se em que, primeiro, todas as colisões entre os reagentes são efetivos? Isso é falso. Nós temos colisões que não são efetivas. 2. A velocidade da reação é diretamente proporcional ao número de colisões efetivas? Sim, quanto mais colisões efetivas nós tivermos, mais rápida a reação vai ocorrer. 3. Existem colisões que não são favoráveis à formação do produto? Sim, uma vez que nem todas as colisões são efetivas, há colisões que não são favoráveis para a formação do produto. 4. Maior será a velocidade da reação quanto maior for a energia de ativação. Então, maior será a velocidade da reação quanto menor for a energia de ativação. Então, reações que ocorrem com energia de ativação muito alta, elas tendem a ser mais lentas do que aquelas com menor energia. Então, essa alternativa é falsa. Ou seja, apenas as afirmações 2 e 3 são verdadeiras. A resposta para o exercício é a letra B. Neste segundo exercício, nós temos o seguinte. Considere a equação que representa a destruição da camada de ozônio.
O gráfico a seguir representa sua variação de energia versus sua coordenada de reação. Então, nós temos aqui os reagentes, aqui nós temos o complexo ativado e aqui nós temos os produtos. Com relação à reação e ao gráfico apresentado, responda ao que se pede. Letra A. A reação direta é endotérmica ou exotérmica? Para nós descobrirmos isso, basta que a gente calcule a diferença entre a entalpia do reagente, ou seja, a energia do nosso reagente e o nosso produto. Então, se nós fizermos a entalpia, na verdade, dos produtos menos a entalpia dos reagentes, a gente vai descobrir o valor do ΔH. Então, ΔH, como nós vimos na matéria anterior, é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. A entalpia do nosso produto é menos 392, enquanto que a entalpia do nosso reagente é zero. Ou seja, o resultado final é menos 392. Como esse valor é negativo, então a reação ela é exotérmica. Letra B. Qual é o valor da energia de ativação da reação direta? Bom, uma vez que a energia de ativação é a energia do complexo ativado menos a entalpia do reagente, então é essa pequena diferença aqui, ó. Então nós temos que a energia de ativação vai ser 19 menos 0, seu valor vai ser mais 19. Agora, na letra C, ele pede para a gente calcular a energia de ativação da reação inversa, ou seja, olhando da direita para a esquerda, como se o nosso produto fosse reagente e o nosso reagente fosse produto. Nesse caso, a energia de ativação ela tem todo esse tamanho. Então vai ser a energia do complexo ativado, que é 19, menos a energia do nosso produto, que nesse caso está agindo como se fosse um reagente. Então, se fizermos esta conta, nós chegaremos no valor de 411 kJ. Portanto, nós podemos verificar que a energia de ativação de processos endotérmicos são maiores que processos exotérmicos para a mesma reação.